Opa, diga lá meus amigos, tudo bem? Sejam todos vocês muito bem-vindos aqui a mais uma aula da nossa comunidade de perícia e consultoria tributária. Eu sou o professor Adalberto Vitor e hoje nós vamos iniciar a nossa aula de número 63 aqui da nossa comunidade. Pessoal, realmente é uma satisfação para mim, a aula número 63, né, aqui da nossa comunidade. Hoje nós vamos falar sobre análise de uma liquidação de sentença, né, de uma sentença, principalmente no que tange a questão do ITBI e a sua cobrança. Então, para mim, é realmente uma satisfação estar abordando esse tema e ter a certeza que nós teremos a condição de utilizar essas informações aí para as nossas atividades diárias, etc. E olha só, qual será o nosso assunto de hoje? Deixa eu abrir aqui os nossos apontamentos para ficar legal da gente tomando nota, né? Deixa eu abrir aqui os nossos apontamentos, que realmente é muito importante para que vocês, inclusive, tenham a certeza, a convicção de que o assunto que nós vamos abordar aqui hoje é do campo de batalha, viu? Nós vamos fazer aqui uma abordagem realmente ligada à nossa atividade diária, a estruturação de oportunidades, né? Estamos aqui a 63 aulas, hoje, aula de número... 63 aulas, né? Construindo aí realmente uma base, fomentando aí boas oportunidades para que você possa atuar como perito, como consultor tributário e ter excelentes ganhos com isso, na forma aí de você agregar, né, valor, gerar economia de natureza tributária. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o último julgamento do STJ, tratando sobre TBI, e nós vamos falar também de uma conclusão de um trabalho pericial que nós fizemos a abordagem desse trabalho aqui em aula. Nós pegamos um caso real, fizemos aqui uma abordagem ligada a esse caso, na visão e atividade do perito judicial, e aí nós nos deparamos agora, né, recentemente, inclusive, a perita responsável por esse trabalho está aqui conosco. E aí nós nos deparamos recentemente com a sentença e a sua consequente liquidação, e aí nós vamos fazer comentários sobre essa sentença. Perfeito? E vamos seguir aqui com a nossa análise. Eu vou mostrar para vocês aqui, né? Vamos abrir aquele nosso PDF, certinho, para que assim a gente consiga recapitular rapidamente o que é que foi abordado nas aulas anteriores, até para que vocês saibam o que é que está esperando você lá na nossa aula, lá na comunidade de perícia e consultoria tributária, certo? Inclusive, nós até fizemos aqui uma certa promessa que eu vou suspender e vou fazer no nosso próximo encontro, tá? Que é uma abordagem ligada à questão da pensão alimentícia, etc. Então, eu quero que você fique bem ligado aqui, bem ligado, que essa também foi uma oportunidade de abordarmos a liquidação da sentença desse caso que nós participamos da construção aqui em comunidade. Quero que a gente aborde e analise de maneira profunda o que eu vou apontar para vocês aqui agora. Olha só, deixa eu compartilhar aqui para que vocês vejam o que eu estou vendo. Na aula passada nós falamos sobre restituição de imposto de renda sobre pensão alimentícia recebida. Nós vimos que saiu um julgado do STF falando sobre a inconstitucionalidade dessa cobrança, visto que quando o indivíduo recebe os seus rendimentos do seu trabalho assalariado ou não, ao receber esses seus rendimentos, ele já oferece esses valores à tributação. De forma que quando eu transfiro esses valores por força de uma decisão judicial ou por atender ao que foi estabelecido em um acordo também de natureza judicial, eu não gero para essa outra pessoa uma receita nova. Ou posso até considerar que estou gerando um rendimento para essa pessoa, mas esse rendimento ele já sofreu a tributação por ocasião daquele que recebeu originariamente. Então isso aí foi definido, né? Resta aí algumas pacificações, mas já está aí bem avançado nesse quesito e nós abordamos esse tema aqui na aula passada. Falamos sobre a restituição de imposto de renda quando se recebe pensão alimentícia. Aí mostrei para vocês algumas oportunidades e nós ficamos aqui devendo, mas iremos pagar, uma abordagem de cunho prático sobre isso, dentro da declaração de imposto de renda, utilizando aí inclusive um procedimento de natureza judicial, como é que funciona na prática. E nesse sentido, nós agora vamos abordar nessa aula de número 63 o ITBI. O ITBI analisando uma sentença onde essa sentença que trata sobre o ITBI, ela foi muito embasada aqui no trabalho do
profissional perito ou da profissional perita. O nosso propósito de hoje é esse, então agora, nesse momento, nós vamos analisar essa sentença e nós vamos falar também sobre a decisão do STJ referente, olha só, referente ao quê? A decisão do STJ referente à base de cálculo do ITBI, onde essa base de cálculo do ITBI, para fins de tributação, houve aqui um entendimento, né, do próprio STJ, que deve ser considerado aqui alguns valores específicos que nós vamos fazer essa abordagem agora. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, então, a nossa telinha aqui do PDF, né, o nosso PDF agora com a sentença, uma das sentenças que nós vamos estudar hoje, que é a do STJ, tá certo? Com a devida contribuição aí do Dr. César, que também disponibilizou isso para a gente, sugeriu que fizéssemos essa abordagem. Então vejam aqui comigo, deixa eu melhorar o zoom. Muito bem, bom, né? Agora deve estar melhor. Veja o seguinte, olha só, o que aconteceu aqui? Trata-se, na origem, de mandado de segurança, olha só, destinado a afastar a possibilidade do município de São João da Boa Vista, São Paulo, fixar como base de cálculo do ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, por outro critério, senão o do valor venal estabelecido para o IPTU, ou o valor do negócio jurídico declarado pelos compradores ou cartório de registro imobiliário. E eu quero que vocês já olhem aqui para mim, para que eu traga um destaque sobre isso, né? O que é que acontece diuturnamente na atividade imobiliária, na compra, venda, alienação de imóveis, seja qual for? E por que que essa decisão, né, apesar de muitos terem se emocionado, essa decisão, ela guarda consigo não só uma oportunidade tributária, mas também um alerta. Um alerta porque existem situações, e vocês podem me confirmar aqui através do chat, através dos comentários, que o indivíduo ele vende uma casa, um apartamento, um terreno a outro, a um interessado, e nessa transação ele recebe efetivamente, vamos colocar aqui para exemplificativos, ele recebe R$500 mil porque ele vendeu o apartamento por R$500 mil. Entretanto, ele inclui lá na sua escritura, ele inclui aí no valor da transação, né, materialmente falando, juridicamente falando, ele diz que o apartamento custou R$200 mil, pois, né, colocando esse valor abaixo do mercado, existe aí um pagamento, existe uma tributação que ela acaba sendo, né, naturalmente menor. Então, nesse sentido, nesse contexto, é importante a gente lembrar que esse caso é o que acontece, infelizmente, no mundo real. Mas isso tem aí tomado uma proporção e essa questão ela tem sido muito vista e acompanhada pela própria Receita Federal, de forma que existe hoje, né, o cruzamento de dados e informações, e quando você recebe um valor diferente daquele que estava em registro, daquele que você incluiu lá no próprio contrato de compra e venda, alguma coisa vai estar aí diferente, existe uma disfunção de informações que vão ser apresentadas para o âmbito da Receita Federal, e você na condição de vendedor e comprador, podem precisar aí, certamente, né, poderão ter a necessidade de apresentar aí algumas justificativas para que você possa comprovar a sua idoneidade apesar do que foi feito, entende? Então veja só mais uma vez aqui no nosso ponto, né? O STF, ou melhor, o STJ, já afirmou jurisprudência no sentido de possibilitar ao município, olha só, no sentido da possibilidade do município, no exercício de sua competência tributária, vir a arbitrar o valor do ITBI pelo valor real de mercado do imóvel, não ficando adstrito ao valor venal fixado para o IPTU, nem aquele declarado pelo comprador e vendedor no ato do registro imobiliário do negócio jurídico celebrado. Exige-se apenas que o arbitramento da base de cálculo seja precedido de regular processo administrativo. Aí aqui estão os precedentes, né? E esse é o acordo. Vistos, relatados e discutidos os autos em que são as partes acima indicadas, acordam os ministros da segunda turma do STJ, certo? E a turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso, certo? Estão aqui os ministros elencados, dizendo o seguinte, olha, o relato, né? Vamos ao relato. O que foi esse recurso especial? A base de cálculo ITBI, né, no município que utiliza padrão de base de cálculo diferente da do valor venal do imóvel para fim de IPTU, uma ofensa ao princípio da legalidade, utilização,
para fim de tributação do valor venal utilizado para a cobrança do IPTU ou o valor do negócio traduzido no instrumento de compra e venda que for maior. Muito bem, mas e aí, né? A parte recorrente alega em recurso especial a ocorrência de violação ao artigo 38 e 148 do CTN, ao artigo 11 da Lei Complementar 101 de 2000. Perfeito, pessoal. O que é que diz esses artigos? Olha só, abrindo aqui a Lei 5.172, que é o CTN, nos seus artigos 38, olha só, pode até estar parafraseado aqui abaixo. O que é que diz o artigo 38 do CTN? É justamente a parte que trata sobre o ITBI e diz o seguinte, olha, a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, é o que está lá no artigo 38, inclusive aqui registrado logo abaixo. E o que está no artigo 101, por exemplo, dessa outra lei complementar, nós vamos também observar aqui mais adiante. Acompanha comigo, olha só. Ele diz assim, né? O caso em apreço, olha só, está aqui o relatório e o voto do ministro Herman Benjamin. Trata-se, na origem, de mandado de segurança destinado a afastar a possibilidade do município de São João da Boa Vista, São Paulo, fixar com base de cálculo do ITBI por outro critério, senão o valor venal estabelecido para o IPTU ou o valor do negócio jurídico declarado pelos compradores. Perfeito. O que mais? Ele diz o seguinte, olha, o acórdão recorrido enfrentou a matéria da seguinte forma. O caso em apreço trata-se da estipulação da base de cálculo do ITBI referente à aquisição de propriedades imóveis no município de São João da Boa Vista, dado que a lide se estabelece justamente na fixação do critério quantitativo a ser aplicado à exação em comento. Pelo que se depreende dos autos, os apelados estipularam determinado preço para os negócios jurídicos perpetrados e, quando da efetivação da transcrição, foram arguidos pela municipalidade de que a base de cálculo para fim de quantificação do ITBI seria a critério do ente tributante, né? Realmente, certo valor de referência muito maior do que os valores venais ou os valores das transações efetuadas. Esclarece a municipalidade, né, apelante, em suas razões recursais que a prefeitura adotou postura de considerar como base para efeito de cobrança do ITBI o valor real do imóvel e não mais o valor venal utilizado para a cobrança do IPTU. O apelo não comporta provimento, ou seja, perdeu, né? Consoante o texto literal do artigo 38 do CTN, norma recepcionada pela Constituição Federal de 88 com status de lei complementar, é muito importante que a gente compreenda isso. Compreenda isso o quê? Olha, nós estamos nos referindo que o próprio CTN, que foi uma lei que ela veio aqui para o nosso ordenamento jurídico em 66, antes da nossa Constituição Federal atual, ela foi admitida, ou essa lei, né, o CTN, que nós conhecemos como, né, sendo o Código Tributário Nacional, né, por essa razão a sigla, como uma lei complementar, ou seja, uma lei que visa complementar aquilo que está disposto na Constituição, mesmo ela tendo sido aí lançada, vamos dizer assim, né, para fim didático, antes da própria Constituição Federal. Ela foi admitida como aqui nós observamos o relato no próprio, ou melhor, nós observamos, né, essa afirmação no próprio voto e seguindo. Por ser, né, como está de lei, né, acerca do ITBI, a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. Por valor venal, entende-se que, olha só, se trata do valor de venda ou valor mercantil, isto é, o preço por que as coisas são ou possam ser vendidas. Assim sendo, a exige do referido dispositivo leva à conclusão de que a municipalidade tem a possibilidade de estipular o critério quantitativo no espectro de duas possibilidades: o valor venal do bem, ou seja, o valor estipulado legalmente para fim de cobrança do IPTU, atualizado anualmente, ou o valor do negócio jurídico constante do instrumento de compra e venda, levado à transcrição no respectivo tabelionato, o que for maior. Ora, a estipulação de um critério quantitativo a par do quanto consignado legalmente colhe o contribuinte de surpresa, vez que sequer participou da elaboração dos referidos cálculos. É justamente isso que o município ele utilizou, ou seja, o município ele arbitrariamente utilizou de um parâmetro de forma unilateral, ele mesmo, certo? Se propondo
a não adotar o valor do valor venal do imóvel, tampouco do valor que foi utilizado na negociação para estabelecer a cobrança do imposto de transmissão, né, de bens imóveis, utilizando um critério particular, um critério comum, né, que no diz respeito, quando se menciona comum, é comum no sentido de alguns municípios fazerem isso de maneira arbitrária e unilateral, usou um critério próprio para estabelecer a cobrança. E aí agora, né, o próprio STJ entendeu o óbvio, né, e apresentou aqui essa sua decisão acerca dessa obviedade, que é o seguinte: olha, meu amigo, você não pode, tá, em miúdos aqui, até para que vocês percebam, ele chega para o indivíduo, o município, e diz o seguinte: olha, você não pode utilizar dois pesos, duas medidas para a mesma questão de natureza tributária. Como assim? Você não pode utilizar um critério para estabelecer o valor venal de um imóvel e, sobre esse valor venal, estabelecer uma cobrança de IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade Urbana, a Propriedade Territorial Urbana, e você não pode utilizar outro meio para estabelecer sobre aquele imóvel um outro valor para cobrar o ITBI, por ocasião da transferência desse imóvel. Então, o entendimento do próprio STJ foi esse. E aí, por que isso representa uma oportunidade para nós? Considerando que você acompanha aí construtoras imobiliárias, você presta assessoria a empresas desse segmento, considere que o próprio município, ele utilizou de critérios próprios que não fossem esses que a gente acabou de observar, para estabelecer valor sobre as transações imobiliárias. Se ele utilizou um critério próprio para estabelecer esses valores, que não fossem os critérios aqui observados, você tem a condição de, juridicamente, através de uma busca pela contraprestação jurisdicional, ou seja, mediante processo, você reaver esse valor que foi pago, cobrado, né, e pago indevidamente. Perfeito? Então é importante que você saiba dessa oportunidade. Exemplo, você acompanhou uma empresa ou pessoas que as pessoas elas venderam o imóvel pelo valor de R$1 milhão, perfeito? Vendeu o imóvel por R$1 milhão. Entretanto, houve o registro desse imóvel e a transação ela aconteceu, certo? Realmente por R$1 milhão, certo? O contrato de compra e venda possui R$1 milhão. O valor do imóvel, ele tem, né, lá para fins de IPTU, a quantia também de R$1 milhão, só que aí chegou a prefeitura e disse o seguinte: não, esse imóvel aqui não tem esse valor, né? Eu vejo que é uma área muito valorizada, nós fizemos várias obras no entorno, ele vale R$1,5 milhão. Vou estabelecer a cobrança de IPTU com base nesse meu critério, ou seja, o valor do seu imóvel é R$1,5 milhão. E aí essa pegada aí, né, você tem condição de buscar aquilo que foi pago indevidamente por ter sido utilizado uma base de cálculo completamente incompatível, diferente do que o negócio jurídico foi realizado. Perfeito? Agora também te digo que não é uma situação muito comum, haja vista aquele ponto que eu comentei aqui no início, né? Às vezes o que acontece é o contrário, o ITBI ele ser cobrado por uma base inferior ao que foi a própria venda. Então fique muito atento a isso para você não dizer que tem solução para as coisas que se apresentaram para você, onde, na verdade, essa solução que deveria existir ou poderia existir para muitos casos, ela acaba se limitando a poucos em razão dessa prática de mercado. Então fique muito atento a isso, a essa condição e oportunidade. Ou, né, até para que você oriente que essa pessoa que se propõe a fazer isso, ela fique bastante ligada e nem faça para não ter problema, né? Como diz aquele ditado, o pau que bate em Chico, bate em José, então pode ser que o fisco também se manifeste a cobrar diferenças, caso ele entenda que você suprimiu o valor do tributo de maneira indevida. E aí tem juros, multa, autuação e tudo mais, né? E aqui nós temos o restante do voto, esse material ficará à disposição de vocês, e aí nós temos aqui as conclusões, né? Olha só, o município entrou, né, com essa ação, e aqui o próprio STJ diz que o recurso especial não merece ser conhecido em relação à questão que não foi tratada no acórdão recorrido, sobre a qual nem sequer foram apresentados embargos de declaração ante a ausência do indispensável pré-questionamento. A jurisprudência do STJ afirmou no sentido de que o valor da base de cálculo ITBI é o valor real da venda do imóvel ou de mercado, sendo que nos casos de divergência, quanto ao valor declarado pelo contribuinte, pode-se arbitrar o valor do imposto por meio de procedimento administrativo fiscal com posterior lançamento de ofício, desde que atendidos os termos do artigo 148 do CTN. E o que é que diz o artigo 148 do CTN? Quando
o cálculo do tributo tenha por base ou tome em consideração o valor ou preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, a avaliação contraditória administrativa ou judicial. Então ainda tem esse pormenor aqui. E o voto, olha só, em conclusão, ele diz que é evidente que a avaliação feita de maneira unilateral pelo particular, quando da operação da cisão empresarial, não pode vincular a administração tributária, que em caso de divergência tem o poder de tributar o valor do imposto, respeitado o contraditório administrativo ou judicial. Então tem alguns pontos que merecem destaque. No item 3, por exemplo, o entendimento do STJ é de que o valor venal, base de cálculo do TBI, é o valor de mercado do imóvel transacionado, que pode ou não coincidir com o valor real da operação. Perfeito, pessoal? Vocês compreendem aqui essa oportunidade? Vocês compreenderam essa decisão? Vocês compreenderam essa sentença aqui do próprio STJ, do Superior Tribunal X? Quais os seus reflexos e impactos nas atividades, nas oportunidades? Já que vocês perceberam isso, já que vocês conseguiram ir acompanhar,